Eu sou a Thaís Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais, de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vamos embora? Psicanálise e cultura são dois dos fundamentos do trabalho que a minha convidada de hoje desenvolve na internet. Eu vou conversar com a Manuela Xavier, que, olha, é o nome que você precisa conhecer. Ela é psicóloga, doutora em psicologia clínica, autora do livro De Olhos Abertos, em que ela fala sobre o seu despertar a partir de um relacionamento abusivo. Ela tinha 30 anos quando saiu dessa relação e no livro, além de contar sobre essa fase, ela mostra para outras mulheres maneiras de sair dessa. O conteúdo precioso que ela cria, focado em autonomia feminina e conscientização coletiva, fez as redes sociais dela ganharem visibilidade e trouxe um monte de seguidoras famosas. Juliette, Anitta, Jamila Ribeiro, Gabriela Prioli, tem sempre alguma celebridade entre as curtidas e os comentários dela, que é acompanhado por mais de 440 mil pessoas. Assim, ela consegue como ninguém realizar o despertar para o pensamento crítico de forma leve. E claro, eu também sou uma loba, que é como ela chama os seguidores dela. Eu sempre sinto que aprendo algo, sabe? Por isso, eu trago essa história para o podcast com muita alegria. Apertem os cintos que a estrada da Manu já começou. Manu, seja bem-vinda ao De Carona na Carreira. Quer dar um oi para os nossos caroneiros? Olá, estou aqui muito feliz porque eu já estava achando que a Thaís não era minha amiga, que ela não gostava de mim. Então estou me sentindo muito chique com esse convite. Gente, eu corri atrás da Manu. Eu falo pra vocês, eu sou muito sincera quando eu corro atrás de um convidado. Eu corri atrás da Manu porque eu sou loba das antigas, já falei na abertura. E eu amo o trabalho da Manu, ela me traz um pensamento crítico, muitos insights. Então, assim, eu me sinto mais culta quando eu absorvo o seu conteúdo. Eu me sinto despertando pro conhecimento. E assim, mandei e-mail, pedi pra Luísa Brasil, Bruna Tavares, Marcela Ceribelli. Eu pedi pra todo mundo me apresentar essa mulher. Então, a confraria ficou em peso atrás de Manu. E o que aconteceu? Eu cruzei com Manu no shopping. Aí cheguei e falei, Manu, eu corro atrás de você. Ela falou, eu quero ser sua amiga. Eu falei, pronto, fechou, entendeu? Porque assim, era necessária essa amizade, Manu. Aí essa amizade já rolou num jantar. Já jantamos. Em que ficamos amigas. Isso aqui, gente, é assim, é o pós-papo, né? É o pós-papo. Então assim, saibam que esse não é o primeiro encontro de fã meu. Eu já fiz amizade, já fomos jantar. Mas assim, Manu, você começou na internet analisando cultura pop, que eu amo, sou fã de cultura pop. Você começou falando de BBB e trazendo outros insights sobre temas debatidos na internet, ao mesmo tempo que você tinha o seu consultório de psicanálise e você era professora de uma universidade federal. Naquele momento, você já via a internet como uma possibilidade de carreira ou não? Não, nunca vi a internet como uma possibilidade de carreira. Tá. Pra mim, a internet era um espaço de comunicação, né? Assim, eu acho que, de alguma forma, eu falo muito que eu fiz a transição de carreira pra comunicação, mas quando eu olho a minha trajetória, eu acho que eu sempre estive na comunicação. Você sempre foi comunicadora? Ser professora é, de alguma forma, ser comunicadora. Ser psicanalista é, de alguma forma, ser comunicadora, porque é isso que a psicanálise faz, né? Uma interpretação daquilo que não tá dito, uma interpretação daquilo que tá nas entrelinhas, é desvelar, né, trazer para o consciente o inconsciente. Então, eu acho que a comunicação sempre esteve ali. Quando eu comecei na internet, o meu objetivo era justamente complexificar a comunicação. Então, essa coisa da cultura pop, do fofoca, era uma coisa que me interessava muito, porque eu acho a cultura pop uma manifestação cultural, então ela diz da subjetividade de um tempo, e a fofoca é a comunicação. O que é aquilo que te engancha? Quando a gente fala fulano casou, fulano separou, fulano traiu, fulano engravidou. Quando a gente ocupa o nosso tempo falando disso, de que a gente está falando? Então eu comecei na internet como uma forma de, gente, vamos pensar sobre isso? O que isso quer dizer? E aí a carreira foi se dando, né? Não era um objetivo inicial. Só que é viciante a forma do conteúdo, como você explica, porque você não explica com palavras difíceis.
Então, assim, por exemplo, se eu fosse pensar em grandes psicanalistas, e eu sou super sincera aqui, eu abro meu coração, eu não ia entender nada se eu lesse os livros. E você consegue traduzir de uma forma para explicar para quem não te conhece, você consegue trazer um contexto. Olha, na sociedade isso se explica dessa forma. Por que a gente age dessa forma? Por que são essas consequências? Então, é uma linguagem que eu posso falar que é para leigo, mas na verdade é uma linguagem popular, para todo mundo. E isso eu acho muito válido. Só que rola um tabu, rolava pelo menos, eu acho, sobre o profissional da saúde mental e o online. Principalmente o profissional da psicanálise, porque eu já ouvi pessoas falando que tem o selfie e que o profissional da psicanálise não pode falar assim diretamente com a câmera. Eu nem entendo profundamente essa crítica. Mas rola, você já ouviu críticas assim? Muito. Acho que essa pergunta é muito pertinente, é muito importante, porque eu acho que ela abre espaço para muitas coisas, né? Para quem está ouvindo. Perder o medo ou o preconceito de fazer uma análise. Demais. Não, o seu conteúdo me ajuda. E eu fico pensando, por que tanto preconceito? Eu acho que é justamente por isso. Porque, assim, a psicanálise, ela nasceu de um lugar muito precioso, assim, né? Com Freud, com Lacan, mas um lugar também muito acadêmico. É um lugar de pesquisa, de grandes pensadores. É um lugar que quase que tem esse glamour, assim, de uma coisa meio elitista. De uma coisa, né, superioridade. Manu? Exato. E eu sempre fui muito na contramão disso. Porque eu acho que, assim, quando Freud pensou, né? Eu falo, não foi Freud que inventou a psicanálise. Foram as mulheres, foram as histéricas que ensinaram para Freud a psicanálise. Porque foram as histéricas que falaram assim, não, você não tá entendendo, deixa eu falar, me ouve aqui que eu vou te dizer o que tá acontecendo. Então, isso significa que existem coisas que acontecem na nossa vida que são psicanalíticas, que já são a própria teoria na prática. Então, eu acho que era importante que as pessoas tivessem esse conhecimento, que as pessoas tivessem a psicanálise como uma lente, como um olhar, e não como um saber que tem hora para começar e hora para acabar, sabe? Assim, eu estudei no livro e isso tá no livro. Não, esse saber tá em todos nós, porque todo mundo tem um inconsciente. Então, existe o preconceito, sim. Eu sofri muito preconceito, porque as pessoas julgavam uma coisa meio boa. Isso desde que eu era professora, né? Quando eu era professora, eu ensinava ali, né? Eu ensinava os conceitos da psicanálise, mas eu sempre ensinei psicanálise aplicada. Então, assim, eu sempre trouxe música, sempre trouxe filme, sempre trouxe Big Brother pra falar, olha, vamos aprender... Gente, professora de Universidade Federal, tá, amores? Não é pouca coisa, não. Assim, é o topo dos profs. Era tudo, saudades. E era isso, assim, eu trazia... como que a gente vai aprender Complexo de Édipo a partir do Big Brother? Como que a gente vai aprender histeria a partir da música da Anitta? Então eu ia trazendo, porque aí as pessoas falavam assim, sério que é isso? Nossa, mas isso também acontece comigo. Mas eu também sinto dessa forma. E aí a pessoa ia poder encaminhar lá na vida dela, né? Assim, e procurar uma análise. Gênio. Eu acho, isso salva. Eu acho que isso salva. Gênio. Porque, assim, você consegue botar a pessoa numa situação que ela se relaciona. Sim. Você humaniza o processo. E... é muito... eu sempre tive um preconceito com a psicanálise, desculpa a ignorância, de que era um lugar muito solitário. Eu sempre tive medo da psicanálise porque eu pensava, eu não quero falar sozinha para alguém que não vai me olhar nos olhos. E convivendo com você, vendo assim as suas redes sociais, acompanhando, nossa, foi um outro olhar. Foi um outro olhar que parece que se atualizou pra mim, entendeu? Sim. Isso é um movimento recente, essa coisa de pensar uma outra psicanálise. Porque antigamente era isso, né? Assim, essa é a visão que as pessoas tinham do psicanalista, que era alguém que ficava lá e só fazia assim, que não falava nada, que deixava você ali sozinha. E o movimento que eu opero, né, assim, que eu operava quando eu atendia, e o movimento que a gente vê acontecer nessa nova galera da psicanálise, que faz um trabalho muito legal, é totalmente outro. É um movimento, assim, de vamos lá. É um movimento que é de estar junto e não de estar distante. Porque isso reproduz, você acaba reproduzindo as desigualdades. Você reproduz a lógica de que eu sei mais que você, e estou aqui para te ensinar, ou estou aqui para te assistir. E não, é uma coisa assim, estamos juntos. Sim, a igualdade, o olho no olho, de você saber que uma pessoa entende você, que valida o seu sentimento, eu acho muito importante. Eu acho que
E muitas vezes a pessoa tem, por exemplo, ela pode ter um senso de inferioridade que piora com essa relação de superioridade. Então, uma pessoa superior, talvez, te dizendo se sim ou se não. Eu ouço muita gente falar assim, psicanálise não é pra mim. Então, a pessoa sente que aquilo ali, ela não sabe fazer. Já ouvi isso muito também, assim, eu não sei fazer análise. Não existe alguém não saber fazer análise. Porque se você sabe falar, se você sabe se expressar, isso já é fazer análise. Quando você submete a sua fala a alguém, isso já é fazer análise. Então, acho que isso é importante entender que não é para alguns. Psicanálise não é para alguns. Psicanálise é para todos. E quando você começa a perceber que a cultura se apresenta de uma forma psicanalítica, você começa a se aproximar daquilo, né? Então, aquilo faz mais sentido para você. Sim, total. Já pensei em fazer psicanálise várias vezes assistindo os conteúdos da Manu. Só que depois eu me tocava que eu ia ter que ler Freud, Lacan. Aí eu falava, não vou entender nada, não vai estar a Manu lá do meu lado me explicando. Então, eu me contento em ser uma amante da psicanálise seguindo a Manu. Então, é o que eu indico para todo mundo que quer se sentir um pouco mais profundo, um pouco mais culto. E a Manu tem inúmeros cursos disponibilizados onde ela analisa... Bom, explica você. Os cursos, como surgiu a coisa dos cursos? Surgiu muito genuinamente, assim. Primeiro eu fiz o primeiro, gente. Você fez o primeiro quando foi no Instagram? Ele era pelo Instagram? O Ivo da Loba, eu tenho o arroba do Instagram. Verdade. Que tem 600 seguidores, eu não largo aquilo, eu não dou unfollow nunca. Surgiu muito roots, né, assim. Eu acho que isso é importante, a gente tá falando de carreira, a gente tá falando de transição de carreira, né, pros caroneiros que estão ouvindo a gente, estão pensando como sair do que eu não tô afim e fazer aquilo que eu tô afim, que eu gosto. O meu movimento, né, hoje, antes de vir pra cá, eu tava pensando nisso, assim, que eu sempre fui fazendo coisas no feeling total, assim... com insegurança, com certezas, com medo, mas com muita coragem. E de assim, eu vou. Se der tudo errado, deu. Era orgânico, era alguma coisa que mobilizava o meu desejo. Então, eu acho que pensando em carreira da internet, com o curso foi o primeiro momento em que eu entendi como uma carreira, porque é onde envolve dinheiro. Sim. Então, antes era como se eu não imaginasse que aquilo era uma carreira, porque eu tava ali me divertindo. E o curso começou com essa lógica, né? Assim, eu tinha acabado de sair de uma relação abusiva, ler Mulheres Correm com os Lobos me despertou, e eu falei assim, gente, eu quero ler isso com outras mulheres, porque eu quero entender o que as mulheres sentem, como que isso se dá e tal. E aí, quando eu fui fazer a leitura dirigida, eu fui fazer nessa ideia de vamos juntar mulheres para ler. E aí precisava que todo mundo ali entrasse com um dinheiro para custear o funcionamento do negócio. Sim. E fazendo a leitura do Mulheres Correm com os Lobos, eu queria trazer essa articulação, essa relação entre como a gente se sente e como funciona a sociedade. Então era um pouco trazer assim, olha, as coisas que você sente, elas não são só suas, elas são implantadas em você. Então quando a gente entende o funcionamento social, a gente consegue ter mais autonomia sobre as nossas escolhas, enfim, ter mais consciência. E daí surgiu a leitura dirigida. Essa primeira leitura dirigida que era feita no Instagram, eu abria lives, a gente tomava vinho, era tudo, né? Era tudo. E aí depois a coisa foi se profissionalizando. E você sentava na rede? Na rede, era na minha casa, era no online, era tudo. Era tudo. E aí depois isso foi se dando para uma carreira mesmo de educadora online. Que aí depois disso foram várias leituras dirigidas, era sempre isso, assim, eu queria trazer o teórico para o prático. Era esse o meu objetivo. Toda a minha escola online, ela é para isso, é para trazer o teórico para o prático, é para trazer isso que fica restrito à academia, como uma coisa muito intelectual, muito distante, muito assim, eu não vou entender isso. Isso não é muito difícil de trazer isso para a realidade da pessoa, né? Assim, para que ela pudesse pensar. Esse é muito ponto das minhas leituras e dos meus cursos. Como que aquilo mexe em você? O que aquilo diz de você? E aí você trabalha a partir disso. Então, assim, você não trabalha com as ferramentas do livro. O livro te atravessa, você descobre que você tem ferramentas e aí você vai pra vida, né? Então, assim, acho que é por isso que transforma. No momento você viu a carreira de professora se encerrar por fatos do destino e o consultório continuava. E você levou essa dupla jornada, que a gente chama aqui no podcast, de 2 carreiras por muito tempo. Você sempre foi uma comunicadora, mas você se tornou uma comunicadora online também por demanda. As pessoas queriam muito você, queriam te ouvir, queriam aprender. E como foi lidar com essas 2 carreiras ao mesmo tempo?
É muito interessante essa pergunta, porque eu acho que eu gostaria de ter sabido isso antes. Então, assim, conselho precioso. Eu levei muitas carreiras paralelas porque eu não me apropriava de uma escolha e de quanto eu precisaria investir seriamente naquela escolha. Como pra mim sempre foi muito fluido, né, assim, e eu acho que tem muitas mulheres, imagino que a maioria que ouve a gente aqui é mulheres. Eu acho que nós mulheres temos muito essa habilidade por conta de toda a estrutura social e tal. Nós temos muito essa habilidade de sermos criativas, realizadoras. A gente maneja muitas coisas de uma vez só. Então a gente faz mesmo muitas atividades. E fica parecendo que, assim, é natural. É fácil, é como eu faço. A gente não vai vendo aquilo como carreira, como trabalho, como uma coisa que precisa ser levado a sério, num sentido de isso vale, isso tem preço, isso não pode. A gente não vai tendo muito essa noção. E no meu caso, o único momento que eu levei a sério, no sentido de que eu precisava tomar uma posição, foi agora, um ano atrás. Esse ano. Esse ano, quando eu entendi assim, eu sou comunicadora. Eu preciso trabalhar nisso, colocar a minha energia nisso, fazer escolhas. Isso que eu faço é um trabalho. E isso precisa ser encaminhado, orientado, enfim. Então, como que se deu, né? Desde sempre eu queria ser professora e eu fui só seguindo o fluxo de quais eram os passos que você precisava fazer. Então, eu precisava fazer uma faculdade, precisava fazer um mestrado, precisava fazer um doutorado. Como eu ia ser professora de psicanálise, eu estudava psicanálise, então eu também precisava atender. Então, percebam, não foi uma coisa que assim, eu sou psicanalista. Não, eu sabia os lugares que eu queria chegar. Esses lugares, eles eram meio óbvios, que assim, é isso, precisa fazer mestrado, doutorado para ser professora, fiz, sou professora. Precisa atender para ser psicanalista, eu atendo para ser psicanalista. Paralelo a isso, eu tive outros negócios. Eu tinha um consultório, que era um espaço, que era era uma empresa, em que era um espaço que a gente construiu para alugar para outros psicólogos. Então, isso existia ali. Eu também administrava isso. E também fazia outras coisas, né? Assim, eu fazia grupos de estudo, e além de estar na internet. Mas eu não via a internet como uma carreira. Eu achava que a internet eu estava ali apenas dividindo com pessoas. Num determinado momento, eu entendi que o meu lugar de professora, o meu lugar de alguém que ensina, alguém que inspira, ele era muito múltiplo. Ele tinha a ver com o que eu falava, com o que eu ensinava, ele tinha a ver com como eu vivia. Porque quando as pessoas começavam a ver assim, nossa, ela é livre, ela é uma mulher livre, ela é uma mulher segura, ela é uma mulher que articula moda com cultura, ela é uma mulher que comunica beleza de uma forma, que é isso, né? Eu faço alguns tutoriais, maquiagem, como usar de várias formas. Eu entendi que eu existir também impactava na vida das pessoas. Com certeza. Então, ali que eu comecei a entender, assim, é preciso investir nessa carreira, assim, levar isso a sério. Eu não tô aqui apenas me divertindo, isso aqui é meu tempo, isso aqui é um trabalho. Há uma responsabilidade, né, no que eu comunico, em como eu vivo. Então, foi nesse momento que eu entendi que era preciso fazer mesmo uma ruptura, né? Então, eu parei de ser professora, parei de atender e fui investir na carreira de comunicação, que é um super trampo, né? Rolou um luto? Ainda rola. Tá. Porque assim, até hoje ainda assim, atender era tão legal. Eu gostava de atender, assim, porque eu tinha uma clínica só de mulheres. Então, assim, o que eu vivia ali era mesmo testemunhar esse despertar, sabe? Então tinha isso. E a coisa da professora, que eu amo a universidade. Mas professora você ainda é na internet. Sim. E hoje, isso que eu vou entendendo. Graças a Deus você encerrou a faculdade, por quê? Hoje você fala para 400 mil pessoas. Que você nunca conseguiria botar numa sala de aula. Então eu acho que há males que vêm pro bem, sabe? São coisas que acontecem que te levam assim, a escalar o seu potencial. Sim. E a gente nem imagina. E você sabe que eu vejo muita gente não mudando por falta de apoio. Como foram seus pais nesse momento? Sua irmã, que eu sei que você é super família, você tem uma estrutura familiar muito boa, então eles são sua base. Como foi para eles você sair de uma carreira acadêmica tão certa e embarcar na carreira de comunicadora?
Isso cruza muito com uma coisa que é financeira, porque geralmente as pessoas não têm apoio e também ficam com uma insegurança financeira, né? Porque pra mim teve isso, assim, quando eu saí porque primeiro eu deixei de ser professora, porque assim, era o máximo você ser concursada, né? Assim, ser concursada é isso que a gente aprende. Exatamente, é o auge da estabilidade. É a meta, exato. Uhum. E aí eu entendi, assim, que ser concursada... Eu sou capricorniana, então, assim, dinheiro me interessa. Sim. E aí eu entendi... A todos nós, e tudo bem. E precisamos, nós mulheres precisamos ter esse interesse por dinheiro, porque a gente produz dinheiro. Não existiria produção nenhuma, nenhum dinheiro do mundo seria produzido se não fôssemos nós. Se não fosse o nosso trabalho doméstico, se não fosse o nosso trabalho cuidando dos filhos, se não fosse nada do que a gente faz, não haveria, né? Então nós somos responsáveis por esse dinheiro e a gente precisa tomar ele para nós. Então, quando eu fui sair da academia, teve essa função de assim, aqui quanto que eu posso ganhar? O máximo que eu posso ganhar aqui é X. Então eu quero outras coisas. E aí eu fiquei só na clínica. E como eu ter saído da academia e ter ficado na clínica, eu também consegui ganhar mais. E aí teve isso. Então aqui eu posso ganhar mais. E depois de sair da clínica... Então, eu abri mão de uma estabilidade do concurso pra clínica, que não é certo. Porque na clínica, assim, se eu fiquei doente, eu não recebo. Se amanhã nenhum paciente mais quiser... Licença maternidade. Não recebe, você não recebe, não. Isso é uma coisa que as pessoas questionam muito. Falam, será que eu me torno PJ? Porque o PJ não tem licença maternidade, não tem férias. Tudo isso são coisas que são tiradas da mulher, né? Que precisa ser repensado. São tiradas quando você é autônoma independente, mas elas precisam encontrar outros repousos, que a gente precisa ter inteligência financeira. Uhum. Então, assim, se você é autônomo, você precisa pelo menos ganhar mais do que você ganharia num emprego de carteira assinada ou num concurso. Uhum. Então, esse mais você precisa organizar e descobrir como que porque a gente não tem, né? Nós mulheres não somos ensinadas a isso. É verdade. A fazer gestão financeira, a investir dinheiro. A gente não é ensinada nisso. Então, pra mim, teve esse movimento de sair da estabilidade e ir pra instabilidade, que era a clínica. Quando eu parei de atender, eu fui pra instabilidade total mesmo. Total. Porque era assim, eu publiquei um livro, eu virei apresentadora, eu faço publicidade na internet, eu tenho a minha escola online, mas nada disso é certo. Então, foi um movimento em que eu apostei no meu desejo. E aí, onde que entra a família que você falou? A família é esse lugar de segurança no sentido de estamos com você. Assim, e a minha família sempre teve isso. Desde quando, embora eles tivessem outros sonhos pra mim, eles tinham outros sonhos totalmente. Assim, eles não queriam que eu fosse psicóloga, eles queriam que eu fosse médica. Quando eu me tornei psicóloga, eles não queriam que eu fosse psicanalista, eles queriam que eu trabalhasse em empresa RH. Eles só ficaram assim, legal, quando eu virei professora, que assim, é o concurso. Bateu o do concurso. Pelo menos ali tá segura, sim, garantida. Mas quando eu falava assim, não é isso. Quando eu ia pra direção daquilo, quando eu assumia aquela direção é isso que eu quero. Aí eles embarcavam comigo, né? Eu lembro que teve uma época da minha carreira que eu queria trabalhar com psicologia forense, eu queria trabalhar em presídio. Máximo! Super me identifico! Você queria também? Não, nossa, desculpa, eu fico assistindo CSI, gente, eu fico achando que eu sou a especialista que vai desvendar o crime. Gente, o crime é esse, entendeu? Eu adorava isso. E aí, era um lugar assim, que meus pais ficavam, nossa, mas como você vai trabalhar com isso? Mas aí, os perigos, enfim. Mas eles embarcaram, assim, aí meus pais viam lá revistas, ou reportagens, ou coisas na TV, que falavam alguma coisa assim, eles me mandavam, olha essa reportagem que saiu, olha isso não sei o quê. Então, eles apoiavam. Eu acho que isso faz toda a diferença. Quando você tem um sentimento, porque isso é uma coisa de autoestima, porque a gente tá falando muito de estabilidade financeira, mas a gente não fala de estabilidade emocional. E eu acho que a família é esse primeiro pilar da estabilidade emocional, do assim, vai lá, bota fé em você, vamos. E eu acho que para quem tá ouvindo, é importante que vocês pensem a relação com a família de vocês, mas que vocês pensem também como vocês fazem essa rede pros amigos de vocês, pros filhos de vocês, o quanto que vocês botam fé, né? Tipo, vamos lá. Você bota fé nisso? Então bota fé nisso com você, vamos fazer acontecer, porque muitas pessoas são desestimuladas, né? E porque também não existem provas de que aquilo vai dar certo. Por exemplo, a sua carreira de comunicadora foi acontecendo antes, você tinha indícios de que existiria uma estabilidade, porém, certeza nenhuma. Exato. Então, quando você tem o apoio da sua família,
é um chão que botam embaixo de você e você fala, ok, eu tenho onde pisar, eu tenho uma base segura, né? Esses dias alguém me perguntou qual o melhor conselho que você já recebeu, e aí eu falei que é uma fala, não é bem um conselho, né, mas é uma fala recorrente do meu pai, que a frase dele, que ele mais fala na vida é: o não você já tem. Então, o meu pai, isso fez toda a diferença na minha condução de carreira e da vida mesmo. Que realmente, eu sou cara de pau, eu vou. Porque o não eu já tenho. Rola a síndrome da impostora? No pior, rola, mas a síndrome da impostora é uma voz que fica aqui no cangote, mas eu falo assim, eu vou com ela mesmo. Tá. Então assim, ela não me vence, ela me cansa. Tá. Me cansa, porque eu gostaria de ser uma coisa meio delirante, assim, eu vou arrasar sempre, vai dar tudo certo sempre. Não, ela fica aqui. Mas eu acho que ter sido implantado em mim, desde muito nova, essa fala do meu pai, o não você já tem, foi muito libertador. Porque é isso, eu não tenho medo do não. Se alguém falar assim, olha, não vai ter como. Ótimo, obrigado. Isso não me derruba. Isso não é uma coisa que nossa, o outro não me gostou de mim, não me deu. Não. Beleza, deixou agora atrás de... Conseguiu sim. É o meu objetivo. Então, acho que isso me orientou muito na minha vida, assim. Se eu tivesse pensado, e se o outro não? E se não... Se eu tivesse pensado nisso, eu não teria feito nada do que eu fiz. Nada. E são escolhas de carreira disruptivas, as suas. Sim. Então, eu te vejo muito como a Prioli, por exemplo, hoje em dia, que vocês duas são comunicadoras e vocês vão... eu não sei se essa frase ainda está na bio da Prioli, mas era assim, uma convivência pacífica entre a superfície e o profundo. A superfície e o profundo. E eu acho isso muito você e ela. E eu, por exemplo, eu sou muito fã de Kardashians e eu gosto de falar de carreira, amo empreendedorismo, mas também amo a Kim Kardashian. E as pessoas tentam nos encaixar em caixinhas. E eu acho que nesse momento os pais são muito importantes, né? Te validando como ser humano. Sim. Como as pessoas podem não lidar com as caixinhas que querem encaixá-las? Por exemplo, mas calma, mas você é psicanalista, você vai ser apresentadora? Como fugir dessas caixinhas, Manu? Eu acho que é botando muita fé em você, né? Assim, eu converso muito... Tem um amigo que a gente seguiu a mesma carreira, mais ou menos, e a gente opera uma psicanálise muito diferente. E a gente sempre falou muito assim, cara, a gente bota muito fé na gente. Eu não tenho insegurança sobre mim e sobre a minha capacidade de realizar. É isso, eu falo, cara, hoje eu me sinto capaz de fazer qualquer coisa que eu queira. Se vai dar certo ou não... eu vou descobrir depois. Mas eu sei que se der certo, eu fiz. Se der errado, eu vou fazer outra coisa. Então, isso faz com que eu não me paralise. E isso que você falou uma observação, que isso opera para as mulheres, você precisa ser assim. Isso é a pura expressão da misoginia. Porque, assim, homens são CEOs e veem futebol. Homens são grandes diretores e gostam de corrida de kart. E ninguém diz que eles são fúteis ou que eles são bobos. Mas por que nós, mulheres, não podemos ser CEOs, diretoras, donas da nossa carreira e gostar de Kardashian, e gostar de Big Brother, e gostar de maquiagem? Então, tudo aquilo que é do feminino fica como se fosse menos, né? Então, acho que quando a gente entende isso também dá liberdade. Porque eu não me sinto inferior por gostar de maquiagem. Eu fui vivendo isso também, né, na minha vida. Porque é isso, eu era uma professora que estava ensinando psicanálise a partir das músicas de Daisy Tigrona. Então era meio assim, nossa, você psicanalista, você ouve essa música? Nossa, você professora, você vai trazer Daisy Tigrona, um funk de periferia para sua sala de aula? Nossa, você psicanalista, você vê Big Brother? Sempre teve isso, eu sempre ouvi isso. Que era uma coisa inferior ver Big Brother. E eu botava fé na minha capacidade do que fazer com aquilo. Seja porque eu vejo, porque eu quero chegar em casa, não quero pensar em nada. Eu quero ver casos de família. Quero ver caso de família porque eu não pensei em nada. Isso não faz de mim alguém menor. Ou eu vejo Big Brother sim, porque eu acredito que isso comunica com as pessoas. Então, isso fez com que eu entendesse as caixinhas, e eu acho que isso é muito importante. A gente precisa abrir mão das caixinhas, sim, mas elas não vão deixar de existir. Então, quando você entende que existem caixas e que você pode circular por elas, ao invés de se encaixar, isso é muito libertador. Porque você começa a utilizar o sistema a seu favor. Sim. Que é isso, assim, o que eu preciso fazer aqui para eu ser ouvida? Eu preciso... Qual é a minha porta de entrada? Eu preciso ser muito simpática. Oi, tudo bem? Pronto, você me ouviu? É isso, olha só. Tal.
Sim. Então, acho que entender as caixinhas como limitadoras e entender como uma coisa estrutural que recai para as mulheres faz com que a gente tenha mais possibilidade de ser livre e de aprender a circular entre elas, né? Porque isso acontece também quando você quer recusar a caixa. Eu não sou isso. Aí você se torna uma coisa que é o oposto, Sim. que não é nem o que você gostaria de ser. Isso mas é é uma coisa plástica. Exatamente. É só para dizer, eu não sou isso. Você não precisa ser nem isso, nem isso. Seja você. Tem uma frase sua que eu anotei aqui, que é: o protagonismo feminino é sempre atrelado ao lugar de coadjuvante. E essa frase mexeu muito comigo, porque ela é muito contraditória, assim, né? E você pode explicar um pouco? O protagonismo feminino é muito, assim, o meu movimento, né? Eu comunico isso teoricamente, mostrando como que as mulheres nunca foram protagonistas e que isso se justifica pela lógica do machismo estrutural, enfim. Eu comunico isso pela minha vida, assim, fazendo questão de, em todas as escolhas, em todos os movimentos que eu faço, ser protagonista da minha vida. E isso é muito novo, né? Assim, eu sou uma mulher, por exemplo, que eu não quero ter filhos. Então, quando eu comunico isso, as pessoas já leem assim: nossa, mas você vai mudar de ideia. Nossa, mas você não sei o quê. Como se, assim, eu não pudesse ser sem filhos. Então, eu não sou a mulher correta, enfim. E quando a gente pensa as representações de mulheres que são referência, essas mulheres, elas são sempre coadjuvantes. Ou ela é mulher de alguém, ou ela é filha de alguém, ou ela é sempre de alguém. Ela não existe por conta própria. E isso não só nas mulheres da nossa vida, mas nas representações que ensinam pra nós. Quais são os filmes que a gente vê? Quais são as novelas que a gente vê em que tem a personagem feminina é a protagonista? Sim. Ela não tá buscando um marido, ela não tá, sei lá, sendo filha de alguém. É ela, mostrando a vida dela, os desejos dela, o que ela gosta, o que ela pensa, o que ela quer. Essas coisas não estão pra nós, mulheres. Tá sempre assim, o que a gente serve ao outro? O que a gente espera do outro? O que a gente dá pro outro? Então, quando a gente pensa que todas as mulheres que a gente pensa como referência, ela é uma referência. Ela não é protagonista, ela é coadjuvante de alguém. Ela orbita alguém. Ou ela orbita os filhos, ou ela orbita o marido, ou ela orbita a carreira, que isso é uma outra cilada contemporânea, né? Que... Pronto, mulheres são independentes. Aí as representações que a gente vê é uma coisa meio Miranda do Diabo Veste Prada. Ela é uma mulher poderosa, a Miranda. Ninguém sabe o que ela gosta. Ninguém sabe. Ela só tá ali meio com um papel meio assim, meio megerona. Tá. O que ela gosta? O que ela quer? O que ela sonha? Qual é a história da Miranda? Eu não sei. Ela é a mulher da carreira. E a mulher da carreira é sempre representada amargurada, mal-humorada. É verdade. Isso não é ser protagonista. Então, quando a gente pensa isso, dá um desespero, assim, uma coisa meio, peraí, como é que eu tô sendo protagonista da minha vida? E eu acho que esse é o movimento que as mulheres precisam pensar, assim, como é que a gente tem sido protagonista? Protagonista não é você servir, é você existir. Queria falar de um momento seu que eu te achei muito protagonista. Eu sempre acho, mas assim... No baile da Vogue, você foi com uma roupa estruturada e que ela ultrapassava você. Sim. E aquilo me marcou muito, me chamou muita atenção, porque você não tem medo de ocupar os espaços. Olha, amei essa análise. Não é? Porque quando eu vi essa roupa, eu falei, só a Manu pode bancar um look desses. Porque você realmente, você não tem medo de ocupar os espaços, de você chegar e de você ir além. A Femota, modelo, que é de Campos, sim, ela fala uma coisa pra mim, que as grandes modelos, que as grandes pessoas públicas, elas crescem na foto. Elas, não sei se faz sentido o que eu tô te falando pra você, mas ela fala, porque eu falei, quando eu encontrei a Kim Kardashian, nossa, ela era tão baixinha, tão pequenininha, nossa, eu olhei a foto que tirou depois, e ela, assim, é um deslumbre. Ela falou, esse é o segredo de grandes modelos. E eu senti isso quando eu olhei você, porque você estava ali na foto, você estava mostrando o seu protagonismo com muita certeza. E depois eu deixo a foto desse vestido no link do descritivo. Manu, como é assumir o papel de protagonista? Como a gente assume esse papel? Essa pergunta é tão... Primeiro, eu amei essa análise. Eu mesmo não tinha pensado nisso. Sim. É muito bom. E eu acho que
talvez seja isso mesmo, né? Quando você foi falando, você foi revelando também alguma coisa do meu funcionamento. Que é muito isso, né? Igual a gente estava aqui antes vendo a coisa do ângulo, né? Aqui no off. Esse é o ângulo. Eu não vejo as fotos. Sabe quando eu tiro a foto assim, vê a foto que você gostou. Cara, não importa. É eu bonito ou é eu feia? É só eu. Uhum. Isso me libera um espaço no HD tão grande de eu não estar preocupada se eu sair bonita ou se eu sair feia. Porque sou eu. Eu ser eu vale mais do que eu estar bonita ou feia. Porque o bonito ou feio são as minhas versões. É isso, tá tudo bem. Então isso me libera esse espaço. Eu acho que quando você fala do baile da Vogue, eu tava tão feliz, assim, porque era um look, que é isso, a gente mandou fazer com o Rodrigo Evangelista. Rodrigo, um beijo. A gente mandou fazer com ele, que é um artista que eu super admiro. Era uma mensagem tão bonita que a gente construiu. Pra mim, a obra e a mensagem que eu veiculava era tão maior que eu tava feliz de estar veiculando aquela mensagem e de estar vivendo aquilo, de ser eu a viver aquilo. Uhum. Então, muita gente falou assim, nossa, esse look parece um travesseiro, parece um não sei o quê. E aquilo, assim, me abalou zero. Uhum. Porque eu achava assim, tava lindo, né? Além de eu achar que tava lindo, eu achei que a mensagem era tão bonita, a forma como a gente construiu, a gente fez tudo à distância, a gente tava na Bahia, e o Rodrigo aqui em São Paulo, e eu morando no Rio, e o vestido viajou de avião, sabe, assim? E viajou de avião, isso é muito interessante, que o vestido viajou de avião, e eu precisei contar uma história na companhia aérea pro vestido ir comigo, pra ele ir num bagageiro inteiro. Aí eu falei, olha, um vestido de noiva, porque eu vou casar, que tem a ver com as caixinhas que eu falei. Uhum. Se eu falasse, olha, é o baile da Vogue, sim, eu tô com vestido, a mulher ia tomar isso como uma coisa assim, problema seu. Ela não ia permitir. Uhum. Aí eu falei, olha, é o meu casamento amanhã, eu vou casar. Isso mobilizou. Sim. A mulher, nossa, então eu vou deixar você entrar primeiro. Ela me mudou pra eu entrar primeiro, pra eu colocar o vestido na bagagem inteira. Eu amo. Como que a noiva, eles respeitam. Caixinha. Exato. Como você vai usar a caixinha a seu favor. A seu favor. Então, acho que pensar tudo isso, e isso retratou naquele look, naquela imagem, eu acho que é isso, assim, eu estava lá. Não importa se alguém estava achando bonito ou feio, eu estava lá. E era aquela mensagem que estava sendo veiculada, né? Assim, o tema era essa coisa do feminino, tinha essa coisa das curvas, da potência do feminino, em cada detalhe, no vestido, na joia que eu fiz com Carlos Pena. Tudo estava lá. Era aquela mensagem. Então, acho que isso valeu mais que tudo. Valeu mesmo. Tava lindíssima. Obrigada. Você sabe que, assim, a mulher, quando ela vai empreender, ela tem que tomar as rédeas, querendo ou não. Com medo ou sem medo. Quais são os maiores desafios que você vê, por exemplo, ou você via, ou trocando com as pessoas na internet, que as mulheres vivem nesse momento de abrir um negócio? Eu acho que é a insegurança, que tem a ver com você não botar fé em você, porque nós somos ensinadas desde a infância que esse lugar não é pra nós, né? Eu sempre dou esse exemplo, né? Que meninas são ensinadas a brincar de bonecas porque elas são para que se ensine as meninas a cuidar, servir, maternar. Então, com isso, a gente vai maternando os nossos filhos, os nossos amigos, a gente vai sendo compreensiva, o nosso marido, a gente tá ali como sendo o colo, a gente vai maternando. E os meninos ensinam, o primeiro brinquedo dos meninos é um carrinho ou uma bola, porque os meninos são ensinados a jogar. Jogar esportes, jogar com as pessoas, jogar para o interesse próprio. É legítimo, né? Assim, é isso, a vida é um jogo. Ou são ensinados a dirigir. Então, eles dirigem, a gente vai de carona. Sim. Então, assim, como que é preciso assumir a direção? Então, acho que a insegurança da mulher, ela opera por conta desse lugar. E por conta da maternagem. Isso é o que eu ouço muito. Eu vivi isso, e é o que eu ouço muito de mulheres empreendedoras, né? Assim, amigas, pessoas que eu conheço, que me procuram, que é a coisa do ser maternal demais, do compreender demais. Então, assim, a pessoa tem ali X funcionários, e aí ela compreende o motivo de cada um. Não, eu entendi que você tá assim. Não dá pra você compreender o outro acima de você mesmo. Porque tem certas coisas que extrapolam a compreensão, que são regras, né? Assim, olha, não, você não pode me desrespeitar. Não importa que você tá num dia ruim, que você tá triste, eu não posso compreender a sua história porque você me desrespeitou. E isso é o que mais a gente vê acontecer em mulheres empreendedoras, né? Elas são sistematicamente desrespeitadas. E aí elas compreendem.
porque elas acham realmente, mas eu também acho que eu fui insensível, né? Mas eu também acho que eu tô cobrando demais do outro. Mas não, se fosse um homem no seu lugar, aquela pessoa não desrespeitaria esse homem. É verdade. Então eu acho que a insegurança e essa coisa do maternar, da gente estar sempre compreendendo o outro, faz com que a gente sistematicamente passe por cima da gente. Você escreveu um livro que chama De Olhos Abertos e fala um pouco da sua jornada pessoal, saindo de um relacionamento abusivo e do despertar para outras mulheres, ajudar outras mulheres a se despertarem desse momento. E conversando com você, quando a gente foi jantar, a gente falou da importância de um relacionamento que te valorize para você também se sentir valorizada. E no seu livro você relata a sua busca, não vou falar luta, mas a sua luta pela carreira, por conquistar o seu espaço, a sua independência financeira, emocional, e uma pessoa que constantemente do seu lado invalidava a sua carreira. E te botava em caixinhas, reclamava da sua ausência, da sua ambição. Como não ouvir e continuar mesmo assim? Essa é muito uma discussão que eu levo, porque no meu caso, e por isso que eu quis muito contar a minha história, e que eu sempre conto a minha história, porque a gente pensa que o relacionamento abusivo, ele impacta, ou quem sofre um relacionamento abusivo é uma mulher que está dependente financeiramente, uma mulher que está ali fragilizada materialmente, e ela depende daquele cara, mas a gente não se atenta a quais são esses outros tentáculos da violência, né, assim, como que eu não dependo financeiramente dele, mas de alguma forma ele me faz sentir tão culpada e tão em dívida que eu começo a achar que eu que estou errada. Então eu conto uma história porque é isso. Eu era independente financeiramente, eu ganhava mais que ele, minha vida não parou. Ele não me tirou do meu trabalho, ele não me tirou a minha vida não parou. Então parece assim, eu não sofri nenhum dano. Mas quais foram os efeitos psicológicos que aquilo afetou, né? Então acho que é importante falar isso porque muitas mulheres podem estar numa relação abusiva e não perceberem que estão porque a vida delas não parou. Sim. A vida delas continua, mas a que custo? Né? Todas as vezes que eu me separei, seja de relação boa ou ruim, a minha vida andou muito. Sim. Todas as vezes que eu me separei. Eu acho que isso contribui pra gente pensar como que a gente tem se relacionado, né? Como que às vezes até numa relação legal ainda te sobrecarrega, né? Você não fica assim totalmente livre pra você fazer. Sim. E apostar, enfim. Concordo. Mas quando eu saí da relação abusiva, nossa, a minha vida mudou totalmente, assim, porque eu comecei a me ver de uma outra forma. Quando eu saí, eu me sentia tão invencível. Eu pensava assim, se eu sair disso, eu sou capaz de qualquer coisa. E eu não sentia isso quando eu tava com ele. Eu sentia que era tudo custoso, que era trabalhoso, que era difícil. Eu sentia que as coisas que eu conquistava é porque é muito fácil. É muito fácil. Eu conquistei isso, não é porque eu conquistei. É porque quem não conquistaria? Quem não faria, né? Quando eu escrevi minha tese de doutorado. Em 30 dias? Em 30 dias. Vamos valorizar. Eu achava assim, gente, qual a dificuldade disso? Tranquilo. E eu falava assim, eu escrevi minha tese em 30 dias. Eu não valorizava aquilo assim, é uma produção. E se eu escrevi em 30 dias, é porque eu compreendi tanto aquilo que estava sendo dito nos 4 anos de doutorado, que eu pude escrever. Eu não entendia isso, porque era como ele me tratava. Ele tratava isso, né? Assim, tudo que era meu era desimportante, tudo que era meu era assim, mas isso aí é muito mole, difícil é o meu. Isso aí é muito simples, difícil é o meu. Então, eu achava que eu era uma pessoa qualquer, tipo assim, realmente não tem nada de grandioso, né, na minha vida. Realmente é uma coisa meio sorte, né? Que sorte, nossa, que sorte que eu tive. Era como eu achava. Então, a gente não vai se apropriando não, isso aconteceu, não foi sorte. Fui eu. Assim, fui eu que fiz. E eu só pude ter essa compreensão depois. Então, a autoestima profissional começa em casa. Não tô indo nem até a infância, não tô nem falando nesse nível de profundidade, mas, por exemplo, a sua casa hoje impacta no seu trabalho, por mais que eles não tenham nada a ver uma coisa com a outra. Totalmente. Eu gosto dessa metáfora do HD, porque pensa, você tem uma quantidade de energia X, você tem uma energia X para viver o dia.
Aí você gasta 50% dessa energia no seu trabalho, né, pensando soluções, como manejar, como organizar, como fazer acontecer. As outras 50% você precisa um tanto investir em você e um tanto você precisa investir no outro, né? Porque a gente também vive uma vida coletiva. Mas se você vive numa vida em que você chega em casa, o seu marido tá com a cara feia e aí você precisa... O que aconteceu? Você já gastou uma energia ali que você não tinha que gastar. Se você chega em casa, ele não fez nada, ele não cuidou da criança, ele não cuidou da louça, ele não fez nada, que era a divisão das tarefas. E aí você tem que fazer, sendo que você já fez ontem. Ele já pegou a sua energia. Então percebe que o seu 100% já foi gastando. Então você só vai sobrar 30% pra você investir na sua carreira. Sim. Aí com 30% você não faz igual, você faz com 50%, igual com 60%, igual com 100%. Então a nossa vida, tudo impacta. As pessoas com quem você se relaciona. E isso é muito comum em mulheres, sabe? Mulheres que são sempre aquelas que são procuradas pra assim, amiga, terminei com ele, deixa eu te contar não sei o que, amiga, eu tô me sentindo assim, 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 assim. Ninguém pergunta, amiga, como é que você tá? Então, muitas mulheres já têm a energia consumida porque são sobrecarregadas por isso. Uhum. Por uma relação em que ela é constantemente cobrada. Que assim, que ela tem que estar, mais magra, com a bunda mais dura, que ela tem que cuidar do filho melhor, porque ela tá sendo uma mãe muito ruim. Que ela vai sendo cobrada de tantas coisas que ela vai se sentindo incapaz. E aí, se ela se sente incapaz de cuidar de um filho, de fazer um arroz, sim, de emagrecer 3 quilinhos, como é que ela vai ser capaz de fazer o negócio dela dar certo? Então, esse movimento a gente não pode ter. A gente tem que acreditar que a gente é capaz. Porque a gente é, gente. Sim. A gente... E acaba fazendo e se desdobrando em 3 turnos. Porque a mulher é mestre nisso, né? Em se desdobrar em inúmeros turnos para realizar os sonhos. E ainda se cobrar demais. Isso é impressionante, assim, isso eu vejo muito nos seus relatos que você compartilha. Inclusive, essa semana você gravou um vídeo sobre o sentimento de você não ser o suficiente, sim, né? Então, eu acompanho mesmo, hein, gente? Vocês estão vendo? Eu falo que eu sou loba, entendeu? E você grava Reels quase que diariamente com esse tipo de conteúdo. E, por exemplo, outro dia você gravou um Reels falando de 3 clipes que a Anitta lançou, que eu ouvi e cantei, mas você veio com uma proposta do tipo, olha, isso aqui não são músicas. Isso é uma análise da carreira da Anitta. Você acha que isso é por você ser psicanalista ou você sempre teve essa visão de mundo? Eu acho que eu sou psicanalista porque eu sou interessada. Sempre me interessou os mistérios. E é por isso que eu virei psicanalista. Quando eu quis fazer psicanálise, né, eu falo isso, foi lendo Clarice Lispector, que eu falava, que funcionamento é esse da cabeça dessa mulher? O que ela viveu para ela pensar essas coisas? Como que são os emaranhados de sentimentos? E aí, conversando com esse professor de literatura, ele falou, você se dá bem fazendo psicanálise. Eu, é mesmo? Psicanálise fala isso? E aí eu fui fazer psicanálise, então acho que eu sou interessada, eu sempre gostei de entender as mensagens por trás. E fazendo psicanálise, a gente acaba estudando esse desvelamento, esse desvendamento. Então acho que é por eu ser interessada, é por eu ser psicanalista e é por eu ser muito apaixonada por cultura, porque eu acho que outros psicanalistas não achariam que é possível, num clipe de funk, passar uma mensagem. Que não seja aquilo que estava ali, né? E é isso, depois a gente viu que você comprovou, né? A própria Anitta confirmou, falou, nossa, você nem sabia. Dos setênios que você comentou, que você tinha visto no calendário. Sim. E ela falou, só você percebeu. Isso me chamou a atenção porque eu falei, será que isso é de uma Manu antiga? Ou isso vem da psicanálise, entende? É uma junção, porque eu acho que outros psicanalistas não veriam isso, talvez por achar isso, que um funk é só um funk. Né? Ou por achar que não tem nenhuma mensagem num clipe de música. O que música tem a ver? Sim. E Manu, eu sou detetive da vida dos meus convidados. Então, assim, você, graças a Deus, eu já acompanhava, me deu menos trabalho fazer o roteiro. Mas eu entro, quando os advogados vêm aqui, que viram empreendedores, eu entro no site da OAB para ver se a OAB dele está ativa ou não. E eu fui ver o seu CRP e eu vi que ele está cancelado. O que é o CRP, galera? É o Conselho Regional de Psicologia. E você optou
por cancelar o seu. Vamos deixar isso claro que foi uma escolha sua. Por quê? Porque a psicanálise não é regida pelo Conselho de Psicologia. Tá. A psicanálise não se entende como um registro, um exercício da psicologia. Tanto é que você não precisa ser psicólogo para ser psicanalista. Você pode ser filósofo e ser psicanalista. Você pode ser jornalista e ser psicanalista. E você pode abrir uma clínica, você pode abrir um consultório e você pode atender. Então, não fazia sentido, né? Eu tinha o CRP assim que a gente sai da faculdade. Quando a gente sai da faculdade, você fica ali procurando emprego, né? Você fica ali, onde que eu vou trabalhar? E eu trabalhei numa clínica de plano de saúde. E aí, numa clínica de plano de saúde, você é contratada como psicóloga. Então, você precisa ter o registro, a sua carteirinha. Depois que eu saí da clínica de plano de saúde, que eu passei a atender no meu consultório, eu passei a exercer realmente, a responder do lugar de psicanalista. Então, não faria sentido eu manter o meu registro se eu não exercia a atividade que aquele registro regulava. Entendi. Que não era o psicólogo. Se eu fosse trabalhar num hospital, mesmo sendo psicanalista, eu precisaria reativar a carteira. Dá pra reativar. Tá. Só que eu seria contratada pelo hospital como psicóloga. Entendi. E não é, né? Eu sou psicanalista. Mesmo sendo psicanalista, eu seria contratada como psicóloga. No meu consultório, não, eu sou psicanalista. Você não tem ideia do número de pessoas que ainda pagam a OAB, mesmo tendo negócios muito bem-sucedidos. É mesmo. É impressionante. E eu achei de uma coragem você encerrar o seu, porque eu sempre fico com essa questão, com essa dúvida. Eu converso com os advogados, mas existe aquele necessidade do plano B. E eu acho que essa pergunta, né, eu acho que é uma pergunta muito boa e por isso que eu quis responder ela, porque isso é muito uma crítica que as pessoas me falam. Então, assim, ela teve o CRP cancelado. Não, e, assim, foi você que eu não cancelou. tive. Exato, mas e aí eu penso, por que a pessoa acha isso? Porque é a intenção de desqualificar uma mulher que toma as rédeas do caminho. Então, assim, eu não posso cancelar. Eu tenho que ter o CRP cancelado. Eu não posso separar de uma relação. Eu tenho que ter sido abandonada. Eu não posso ter construído uma carreira. Eu tenho que... Foi o meu pai que me deu. As pessoas não... Isso tem a ver com protagonismo. As pessoas não conseguem ver a mulher como dona da sua própria história. Né? Por isso que eu vim aqui hoje com o brinco volante, né? Que legal. É isso, foi uma parceria, né, da Missy com o Carlos Pena, e que é isso, brinco volante. E eu quis vir com esse brinco, porque é isso, a gente precisa assumir a direção. E assumir a direção significa fazer escolhas difíceis, né? Porque é isso, quando eu cancelei meu CRP, eu imaginei que a internet ia especular sobre isso. Foi a minha escolha. Quando eu parei de atender... Você verbalizou isso. Falei, nas redes sociais, eu lembro. Que é isso, mas como que as pessoas vão comunicar o que elas querem, né? Quando eu fiz o movimento de sair da minha relação, eu tomei uma decisão, né, da relação abusiva e escrever um livro sobre isso. Foi uma escolha. Requer muita coragem. E uma escolha que é isso, eu vou pagando o preço. E eu acho que um movimento é que se todo mundo der as mãos, se todas as mulheres se olharem com mais generosidade, com mais carinho, vai ser mais o preço que a gente paga é menor. A gente não vai precisar pagar um preço tão alto, né? Porque muitas vezes são mulheres que acabam apontando outras. E assim, se a gente ficar juntas, fica mais fácil cada uma poder tomar o controle, tomar o volante das suas vidas. Uma pergunta que eu sempre faço aqui. O que é sucesso pra você? Sucesso pra mim é autoconfiança. Porque eu acho isso um luxo. Eu acho um luxo. A coisa mais chique pra mim é alguém que acredita em si. Alguém que... Isso não é soberba, isso não... É assim, eu boto fé em mim, eu acredito em mim. Quando você tem isso, eu acho que você tem sucesso, porque... E é claro que o que eu tô falando não é uma coisa simplista, porque a gente precisa entender todos os atravessamentos que façam com que a gente não consiga acreditar na gente. Porque é isso, se você vive uma realidade muito dura, se você vive uma realidade financeira difícil... É difícil você acreditar em você porque você está ocupado tentando sobreviver, né? Mas assim, entendo todas as condições materiais resolvidas, como que você exerce esse movimento de acreditar em você? Então, acho que sucesso não é um lugar que se chega. Acho que talvez seja essa a resposta, né? Sucesso, para mim, não é um lugar que se chega. Porque muita gente pensa isso. Sucesso vai ser quando eu casar. Sucesso é quando eu emagrecer. Sucesso é quando eu subir de cargo. O sucesso não é um lugar que se chega, mas é a forma como a gente marcha.
É a forma como a gente caminha, sem claudicar, sem pestanejar, sem pegar atalhos, é como a gente marcha, acreditando na gente. Então, acho que é isso. A gente tem um quadro aqui que chama pneu furado. Que é assim, toda estrada tem o seu erro, o seu pneu furado. Só que esse erro, às vezes, é uma bênção. Então, te ensina mais do que um MBA e hoje você fala, graças a Deus que ele aconteceu. Que erro profissional, hoje, você fala que bom. É difícil, porque eu não tenho essa coisa. Eu acho assim, eu queria não ter passado pelas coisas que eu passei. Mas acho que um erro profissional eu diria assim, um erro profissional, eu acho que foi a minha ingenuidade. Tá. Porque a minha ingenuidade, né, eu já passei por questões profissionais mesmo, de assim, eu achar que eu não sabia nada, então eu conto com você porque você sabe tudo. Então eu especulava que o saber estava com o outro. E aí, nessa, eu me ferrei várias vezes, assim. E me ferrei de ter prejuízos de imagem, emocionais e financeiros. E aí, quando eu entendi que a minha ingenuidade me ensinava que o saber estava comigo, assim, ninguém sabe mais do meu negócio do que eu. Sim. Ninguém vai saber mais sobre o meu negócio do que eu. E eu não achava isso, porque eu achava que negócio, eu acho que isso também é muito importante. Eu achava que negócio era negócio. Consultório de psicologia é consultório de psicologia. Professora é professora. Comunicadora da internet, comunicadora. Não, eu sou uma comunicadora. Eu tenho o meu modo de comunicar. E quando eu entendia isso, que só eu saberia o que funciona, só eu sei o que eu quero fazer, isso mudou totalmente. Então, acho que assim, o meu erro foi a ingenuidade, assim, eu não sei, então acho que o outro sabe. De achar que o negócio era flat também, assim, que... Sim. E não é, assim, se você tem uma loja de brigadeiros, se você mesma entrevistou aqui a dona do bolo de cenoura. Dos cenouradas. Cenouradas. É isso, um bolo de cenoura. É um bolo de cenoura. Mas não é um bolo de cenoura. Sim. É o bolo de cenoura que vem articulado a várias construções. E como que isso faz o babado acontecer. Então, assim... O que você tem aí? Que você tem um negócio, que você tem uma loja, você tem uma marca. Qual é a marca da sua marca? Esse é o ponto. Eu acho que quando eu entendi isso, que eu tinha uma marca, um modo de fazer, isso abriu muito pra mim. Porque hoje você é escritora, comunicadora, vamos falar professora, porque você sempre vai ser nos seus cursos, apresentadora. O que mais que a gente pode esperar de você, Manu? Porque são múltiplas. Você se desdobra em muitas. Você pode dar algum spoiler pra gente? Do que vem mais aí? Porque agora... Não, e agora é ícone fashion, gente. E agora é ícone fashion, fashionista que senta na primeira fila dos desfiles. Eu ia falar justamente isso, assim, que... Agora, pra mim, isso é muito movimento recente. E eu tenho, às vezes, até falo isso brincando, assim, nos lugares que me chamam. Você não sei o que, eu falo. E bonita. Porque reivindicar esse lugar, que pra mim, esse lugar que é tomado como fútil, que é tomado como... isso não importa, que é tomado como uma distração. Reivindicar esse lugar do... É isso, a moda, a beleza, o descanso, o prazer... Isso tem sido muito o que tem me orientado. Porque eu acho que é isso, assim, quando a gente pensa as mulheres que a gente admira e a gente vê que elas são super realizadoras, a gente pensa, nossa, que incrível. Mas como que ela descansa? Como que ela se reabastece? Ninguém pensa nisso. A gente pensa assim, a gente só vê a gente só vê o close, a gente não vê o corre. E eu acho que pra mim, e eu gostaria muito que as mulheres, que eu tô aprendendo isso com 34 anos. Então, assim, quem tem aí mais nova aí que tá ouvindo a gente, pega essa que é importante. E quem tem mais velha vai reconhecer também é mesmo, eu tenho vivido até aqui sendo uma executora. E eu acho que eu tenho vivido até aqui sendo uma executora. E bem recentemente, eu tenho tomado pra mim a reivindicação a esse lugar do existir. Eu existo. E quando eu existo, eu já tô comunicando. Sim. Então a coisa do me vestir, do me maquiar, do assistir o desfile e poder ver aquilo como uma expressão de arte, descansar, ir pra academia, sabe, 3 horas da tarde. Sim. Eu vou sair daqui, eu vou pra academia daqui a pouco. Vou pra academia, 3 horas da tarde, tranquila.
Isso é é a minha carreira, sabe assim, carreira de bonita. Minha carreira, que eu acho que é importante Também que as mulheres tenham isso, sim. Na sua mala de viagem, um livro, um filme, um documentário. Um livro, eu sei que você vai falar o seu, mas assim, o seu eu já li, entendeu? Eu já vou indicar, eu já vou deixar o link na bio. Além desse. Eu nem indicaria o meu, não. Acho que o meu é incrível, assim, o meu é tudo. É tudo mesmo. Eu indicaria o Mulheres Correm com os Lobos, porque eu acho que foi o livro transformador pra mim. Acho que o Mulheres Correm com os Lobos é um livro mapa, porque assim, não importa qual situação você tá vivendo na sua vida, ali tem uma resposta. Porque o livro tem vários contos, várias histórias, tem tudo ali. Um documentário, um filme... Ou um TED Talk que você goste. Sabe o que eu diria? Um programa, uma transmissão, que era apresentado pela Linda Quebrada e pela Jupe do Bairro, em que elas entrevistam a Judith Butler. Um documentário, eu diria, assistam isso, porque é uma aula sobre performance, sobre como que a gente é encaixada e fica ali uma mensagem de liberdade. Então, assim, assistam, acho que tá no YouTube. Eu deixo o canal link Brasil. no descritivo. É incrível, incrível. Lina, Jupe e Judith Butler é incrível. Então, acho que eu diria isso para as mulheres, porque a gente não pensa como que as estruturas sociais determinam a gente. Sim. E impedem a gente de ser quem a gente é. Acho que é isso. Manu, a gente chega ao fim da nossa carona. Ai, foi muito rápida, vamos dar uma volta. Foi muito rápida, mas depois a gente continua no offline. Eu queria te agradecer. Você sabe, eu gritei quando eu te encontrei. Eu não disfarcei, entendeu? Falei que assim, que eu sou... Ué, mas é verdade. Eu sei. Eu falei que assim, que eu sou loba das antigas mesmo, que você me traz muitos despertares e eu acho que assim, é um prazer te ter aqui e para quem não te conhece ainda, vai ser a imersão no mundo novo. E eu acho que essa é uma missão muito importante. Você tem como missão despertar as mulheres. Então, e por isso eu te agradeço. Eu que agradeço. Eu acho que você é muito um exemplo, muito uma inspiração, porque você é muito realizadora. E eu acho que você é a expressão disso, é preciso botar fé na gente. É preciso acreditar naquilo que a gente faz. E eu acho que a gente precisa de mulheres assim. De mulheres que estão compartilhando o trajeto. Né? Assim, não mulheres estáticas que já chegaram lá. E a gente fica, como que ela chegou? E acho que com você a gente vai acompanhando os processos das suas construções, das suas realizações. Então me sinto muito honrada de sentar aqui nesse sofá, de conversar com você. Muito obrigada. O episódio de hoje é único, entendeu? Se você quer saber mais sobre o podcast, você clica lá. As redes sociais da Manu são todas Manuela Xavier? Manuela Xavier. Você tá no LinkedIn? Não, você acredita? Tá, precisa entrar. Porque a gente tem um público lá. Eu vou deixar todas as redes da Manu no descritivo do podcast. O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia e edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. Todas as dicas que a gente falou aqui estão no podcast que você nos escuta. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje. A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande. Caraca, muito que você falou isso tudo na sua cabeça?